A greve na educação de Santa Catarina entra no segundo dia e com os dois lados longe de uma conciliação. Quem vai trazer os detalhes ao vivo pra gente é a Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. Oi, Grazi. Muito boa tarde para você e muito boa tarde para todos que acompanham a gente aqui no SC Acontece. Nós estamos aqui em frente ao Instituto Estadual de Educação, onde alguns alunos estão sem aula por conta da paralisação. De acordo com o sindicato, o SINT, 3 em cada 10 profissionais aderiram a esta greve. Como você disse, a gente ainda está meio longe de chegar a uma resolução para esta greve. Ontem pela manhã, o governo do estado solicitou uma reunião com representantes do sindicato. O governo afirmou que só vai retomar as negociações a partir do momento que as atividades nas escolas estaduais forem retomadas, mas o sindicato decidiu continuar com a paralisação. Já o sindicato afirma que o governo pediu 60 dias para apresentar uma proposta que acabe com a greve, mas que o sindicato diz que não aceita e então a greve está mantida até que haja uma proposta sobre as reivindicações. Lembrando quais são essas propostas, então, o sindicato cobra um reajuste do piso nacional na tabela salarial, o anúncio e efetivação do concurso público para o magistério, a aplicação da hora-atividade para todos os trabalhadores da educação e a revogação total do desconto de 14% aplicado contra os aposentados. De acordo com o sindicato, então, a paralisação em todos os 1.064 institutos, escolas de educação estaduais aqui de Santa Catarina e 30% dos servidores que trabalham neste setor estão em greve. Grazi, volto com você. Muito bem, obrigada, Gabriela Mariotto, trazendo aí as atualizações sobre esse momento de greve em Santa Catarina. Vamos falar de saúde. O Abril Azul é o mês de conscientização sobre o autismo. E hoje a gente fala sobre o diagnóstico da doença em adultos e os impactos que ela causa no dia a dia. Na infância, Camille sempre foi considerada esquisita pelos colegas. Tinha dificuldades de aprendizado que eram ignoradas pelos professores. Ela não entendia, inclusive, as próprias reações em momentos de estresse. Com quase 40 anos, foi encaminhada para uma psicóloga com suspeita de transtorno de ansiedade. Mas seu diagnóstico foi outro. Faz só 2 anos que eu tive meu diagnóstico, foi às vésperas de fazer 40 anos, né? E para mim fez tanta diferença que veio o meu diagnóstico, eu vivi o luto do diagnóstico, até porque assim, eu não tenho grandes memórias de infância, porque eu acredito que foi muito doído esse processo, mas as poucas memórias que eu tenho são que eu era daquele grupo que, não, deixa ela ali quieta, ela não vai se desenvolver muito. Os avanços médicos e tecnológicos permitem que hoje o diagnóstico do transtorno do espectro autista seja feito com mais facilidade. Ainda assim, os adultos que quando crianças tiveram essas características ignoradas só recebem o diagnóstico depois dos 30 ou 40 anos. Esse processo é muito importante para que consigam compreender algumas características próprias de sua personalidade. A maior parte das vezes, pelo menos os que chegam para mim, ou são adultos que vêm encaminhados de um neuro, porque suspeitaram por algumas situações, ou por conta de um filho que foi diagnosticado e ele se vê naquele filho e ele fica com a dúvida e resolve ser diagnosticado também. Ao longo da vida, muitos adultos desenvolvem formas para disfarçar as dificuldades. É o chamado masking. Isso dificulta ainda mais o processo do diagnóstico tardio. Tem uma dificuldade no contexto social, principalmente da comunicação, da fala. Então, tem desde a expressividade da fala, o gestual, a dificuldade de entender, né? Muitas vezes, por quê? Porque é muito associado ao autismo, e é uma característica bem presente, a literalidade. Ele não interpreta muito bem. Depois do diagnóstico, Camille fez as pazes consigo mesma. Passou a se dedicar a ajudar crianças com transtorno do espectro autista a melhorarem o aprendizado usando técnicas que não são abordadas em sala de aula. Profissionalmente, eu me especializei dentro do autismo. Eu desenvolvo jogos para que as crianças tenham a maior possibilidade, né? Eu plastifico tudo, eu faço com que cada criança consiga explorar o seu máximo, sabe? Porque eu me vi fora dessa realidade. E o autista, adulto ou infantil, ele tem possibilidade de aprender.